Desculpe, não, não, não! Não! Você realmente me odeia tanto assim? Na última semana, houve inúmeros vídeos de mulheres, não apenas americanas, mas mulheres de todo o mundo, tendo colapsos totais e completos com a eleição de Donald Trump como presidente. E em resposta a esses vídeos, o streamer Nick Fuentes postou um clipe que agora é viral, de sua visão de que ter uma presidente mulher do país seria prejudicial para o Império Americano, ou em outras palavras. E as mulheres nas redes sociais mais uma vez recorreram ao narcisismo emocional e ao exibicionismo para ganhar cliques e atenção, e para fazer parecer que tudo é sobre elas. Ser a presidente do Império Global. E isso nunca vai acontecer, querida. Seu corpo, nossa escolha. Então, obviamente, existe um problema distinto ou um problema distinto entre os gêneros no mundo ocidental, um abismo, um golfo, se você quiser. E, para simplificar, ninguém está ganhando neste paradigma social que foi construído nos últimos 50 anos ou mais e ficou tão ruim que aproximadamente 45% das mulheres entre 25 e 44 anos estarão sem filhos e solteiras até 2030. E deve ser notado que para cada mulher solteira há um homem correspondente que também estará sem parceiro. No Ocidente moderno, pelo menos aparentemente, a maioria das mulheres finge que não quer um homem misógino e patriarcal como Trump, ou um virgem declarado que acha as mulheres nojentas, como Fuentes, que também é rotulado de sexista. Mas na verdade, de acordo com pesquisas, elas querem homens sexistas. Pegue, por exemplo, o ator Leonardo DiCaprio, que acabou de comemorar seu 50º aniversário. E este é um homem que é celebrado, ou notório, dependendo de quem está falando, por trocar suas namoradas por um modelo mais jovem todos os anos, e agora está atualmente namorando uma mulher com metade da sua idade. E o mesmo vale para muitos de seus colegas, assim como homens de alto status, como tem sido ao longo da história. Homens como Brad Pitt, Jeff Goldblum e Príncipe Albert de Mônaco estão todos em relacionamentos com mulheres que são muito mais jovens do que eles. Há também muitos homens mais velhos, com alto T evidente, que, como as feministas exclamariam, estão explorando o patriarcado ao terem filhos no inverno de suas vidas, com mulheres muito mais jovens. Homens como Al Pacino aos 83, Robert De Niro aos 79 e Mick Jagger aos 73. Então, seja qual for o caso feito pela mídia controlada, as mulheres buscam virilidade, seja lá como isso é definido, e aqueles com baixo T, e aqueles que carregam o recém-criado título de celibatário involuntário ou incel, e aqueles que são colocados na zona de amizade, não precisam se candidatar. Em todo o mundo ocidental, existem muitos homens que acreditam que, se pudessem se feminizar, seriam capazes de se relacionar melhor com as mulheres modernas. Há também o fato, e é amplamente compreendido, que os homens modernos não são os mesmos que seus avós. Na verdade, o homem médio de 22 anos hoje tem um nível médio de testosterona aproximadamente igual ao de um homem de 67 anos no ano 2000, o que obviamente está tendo efeitos não apenas nos papéis de gênero, na formação da família, mas também nos próprios homens. A testosterona está, claro, ligada à força e vitalidade nos homens, mas também está ligada à competição e hierarquia, que são ostensivamente os alicerces do conservadorismo moderno, em oposição à fetichização da vítima encontrada na política marxista de extrema esquerda moderna e especialmente aqueles homens que sustentam essas políticas. Somos bombardeados com produtos químicos estrogênicos provenientes de plásticos, junk food e, claro, de quase todos os aspectos dos estilos de vida modernos, e é importante ressaltar que o atual tabu cultural
de expressar qualquer opinião que contrarie o feminismo radical e o objetivo de destruir o chamado patriarcado no Ocidente, e é importante ressaltar também que esta é a visão e é imposta pelas instituições, pelos bancos, pelo judiciário e pelas grandes tecnologias, e essa visão é equivalente a não apenas blasfêmia, mas sacrilégio, e é recebida com ampla censura, como é o caso das grandes tecnologias. Obviamente, baixa testosterona não é algo bom para os homens. E coisas que a maioria consideraria como senso comum não deveriam ser controversas para se dizer. E elas só são porque vivemos em uma sociedade irremediavelmente disfuncional. Mas aqui estamos, e os homens marxistas de barba soilent que falam sobre masculinidade tóxica em plataformas como o YouTube, bem, vocês precisam prestar atenção. Aqui está o seu estudo e o motivo pelo qual você é colocado na friendzone em vez da garota. Então, as feministas mais militantes, bem, elas condenam outras mulheres que preferem homens sexistas e dominadores a homens feministas mais suaves e vulneráveis. Bem, elas as condenam por serem tolas, deseducadas, iludidas e como traidoras de outras mulheres ou que estão internalizando visões misóginas patriarcais. No Ocidente moderno, até mesmo questionar a hierarquia de opressão é controverso em quase todos os órgãos do estabelecimento. Agora, o que é interessante sobre o seguinte artigo de Ciências Sociais é que ele conseguiu replicar seus resultados, algo que é muito incomum, eu diria, nas ciências sociais. Mas o que é interessante é que ele também chega à mesma conclusão que a maioria das pessoas intuitivamente entende, e isso é que as mulheres, incluindo aquelas que se identificam como feministas, bem, elas acham os bad boys, os chamados bad boys, mais sexy do que os homens feministas despertos, ou, em outras palavras, elas acham os homens tradicionalmente sexistas mais atraentes do que seus supostos aliados, que geralmente estão por perto esperando por uma chance. No artigo intitulado Sexismo Benevolente e Preferências Masculinas, por que as mulheres preferem homens benevolentes? Apesar de reconhecerem que eles podem ser prejudiciais, esse é um título e tanto, os autores Gull e Kupfer realizaram uma série de experimentos testando a atração das mulheres por diferentes tipos de homens e depois analisando a motivação das mulheres. Os resultados de seus estudos sugerem que os homens que especificamente demonstram o chamado sexismo benevolente podem ser vistos pelas mulheres como tendo mais interesse em investir recursos em uma mulher, em contraste com seus pares, homens feministas despertos. E você sabe o tipo caras brancos pra cama lá se você precisar de um exemplo. Ei, minhas companheiras por aí. Então os homens acham que te possuem. Pegue isso de alguém que costumava ser um homem. Você tem seios. Você tem uma vagina. Adivinha só, querida, eles são seus. Confia em mim, eles querem isso. Faça eles merecerem isso. Agora, o sexismo benevolente, por sua vez, pode ser descrito como uma compreensão tradicional dos papéis de gênero. E o mesmo estudo descobriu que as mulheres que viam esses tipos de homens como mais atraentes também viam os homens como mais dispostos a protegê-las e cuidar delas e a se comprometer com um relacionamento. E, em mais um golpe desastroso para os aliados feministas masculinos liberais, mesmo em homens que não estavam sendo avaliados como possíveis parceiros íntimos, bem, as mulheres eram mais propensas a ver homens sexistas como mais atraentes. Mulheres que eram mais e menos feministas exibiam níveis semelhantes de atração por homens sexistas. Então, esse efeito, eles concluíram, não é o resultado de mulheres não serem chamadas de suficientemente despertas. Também é muito importante notar que sexismo e misoginia não são conceitos idênticos. Kate Manne sugere que a misoginia é mais sobre o controle das mulheres do que sobre o ódio, e argumenta que o sexismo é mais uma ideologia que apoia a razão pela qual tratamos as mulheres de maneira diferente.
E isso é algo que a maioria das feministas com baixo nível de testosterona, e a maioria sendo predadores se passando por animais de estimação, não parece entender. Porque tem sido minha experiência que a maioria dos feministas masculinos usa sua suposta aliança como uma técnica sexual em si, em sua tentativa desesperada de conseguir algo para si mesmos, até mesmo migalhas de um pequeno gosto. Claramente, as mulheres basicamente entendem intuitivamente que pode ser uma troca melhor ter um parceiro comprometido que se sacrificará por elas do que ter um parceiro consciente que espera que elas sejam mais independentes. O que as pessoas sabem há milênios, e aparentemente esqueceram nas últimas décadas, é que os humanos evoluíram ao longo de dezenas de milhares de anos, e nossos papéis de gênero evoluíram conosco. A masculinidade não é mais tóxica do que a feminilidade é estridente. Ambos são necessários e complementam um ao outro, e ambos são necessários ao tentar construir uma sociedade estável. E, sem surpresa aqui, é por isso que os zelotes feministas masculinos são colocados na friend zone pela maioria das mulheres, e, no melhor dos casos, são alvo de risadinhas e são olhados com desgosto pela maioria dos homens que mantêm valores tradicionais. Novamente, em resumo, nada disso deveria ser controverso para se dizer, e só é porque vivemos em uma sociedade irremediavelmente diluída e disfuncional que a maioria é incapaz de discernir a realidade de baboseiras ideológicas. Mas no final, graças a Deus pelos cientistas sociais e sua capacidade de nos dizer o que a maioria de nós já sabe. E voltando ao início, talvez toda a histeria chorosa e sinalização de virtude de seu ódio por Donald Trump e pessoas como Nick Fuentes, bem como homens que se envolvem em relacionamentos com diferença de idade, seja realmente tudo sobre mulheres sinalizando seu desejo e lamentando por não terem homens sexistas como parceiros. Pelo que entendo, Fuentes não gosta de garotas. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, por favor verifique se ainda está inscrito, pois o YouTube desinscreveu dezenas de milhares de pessoas sem o seu conhecimento ou consentimento,